Olá, bom ano. De volta às aulas, alunos do ensino geral e estudantes universitários marcaram presença nas escolas e universidades da capital. O país reduziu os níveis de produção de cimento por falta de matéria-prima. O produto está mais caro no mercado. Hipertensão arterial junta-se à malária na lista dos diagnósticos mais comuns nos hospitais do país. Desde 2003, o projeto Quitabanga preservou 4 milhões de tartarugas. SICA apresentou uma mulher que burlou mais de 3 bilhões de kwanzas a várias vendedeiras e comerciantes em Luanda. Noite de Globos de Ouro nos Estados Unidos, a brasileira Fernanda Torres levou o prémio de melhor atriz em filme de drama. É segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. O Girassol Jornal começa agora. Olá, boa noite. Angola preservou nos últimos 20 anos 4 milhões de tartarugas. Desde 2003, as tartarugas de diversas espécies são encaminhadas para o mar, fruto do projeto Quitabanga. A pesca ilegal é apontada nesta altura como um dos fatores que contribuem para a diminuição das espécies marinhas na costa angolana, segundo a Ministra de Estado para o Setor Social. Mas daqui a pouco voltamos a esta informação que dá conta de que a Ministra de Estado para o Setor Social visitou o projeto Quitabanga hoje, no SUMB. Mas daqui a pouco nós voltamos a esta informação. O Serviço de Investigação Criminal apresentou hoje uma mulher de 49 anos de idade que supostamente defraudou um montante de mais de 3 bilhões de kwanzas a várias vendedoras dos mercados informais e também alguns comerciantes nacionais e estrangeiros, com falsas promessas de fornecimento de produtos diversos. A cidadã nacional detida prometia fornecer produtos da cesta básica, nomeadamente carnes, frangos, peixes, arroz, óleo vegetal, entre outros. Todos estes produtos eram obtidos de forma duvidosa, como explica Manuel Alaiua. Com esta falsa promessa de entregar esta mercadoria no caso roubada, estamos a falar de carne, de frango, peixe, arroz, óleo vegetal e até eletrodomésticos, portanto, defraudou mais de 15 vendedoras de vários mercados informais, 30, uma agora entre outros, e também comerciantes estrangeiros e nacionais, tanto com essa pretensão de entregar este dinheiro. Defraudou um montante que já está acima dos 3 bilhões de kwanzas. O Serviço de Investigação Criminal suspeita que a mulher deve ter outros comparsas para o cometimento destes crimes. Dados preliminares investigados pelo SIC dão conta que essa cidadã não está a agir sozinha, ou seja, deve ter outras pessoas na rede, quer de empresas públicas ou até privadas, deve estar em conluio com alguns gestores. Por quê? Porque a mercadoria que essa cidadã recebe é de proveniência ilícita. Presume-se que a mercadoria que devia ser entregue depois da sua importação, serem entregues em pontos específicos para serem abastecidos várias empresas e é descaminhada ou desviada para este fim ilícito. O dinheiro é entregue muitas vezes sonante a esta cidadã e ela depois então remete a esses seus comparsas para, digamos, de forma fraudulenta entregar. Outro caso apresentado pelo SIC, também envolvendo dinheiro, é de um pastor acusado de ter burlado mais de 3 milhões de kwanzas a duas fiéis com falsas promessas de aquisição de vistos de entrada para os Estados Unidos da América e para o Brasil, para formação em teologia. Este pastor aproveitou-se dessa fragilidade, desta pretensão destas fiéis e recebeu das mãos delas 3 milhões e 700 mil kwanzas, que deu um destino incerto, quando prometeu, e aqui falamos de uma falsa promessa, de aquisição de vistos de entrada para os Estados Unidos da América e também para o Brasil, com o intuito, naturalmente, de elas estudarem teologia nesses países. Portanto, foram mal sucedidas, lamentavelmente, houve uma burla
por parte deste pastor. Ainda com base no combate ao crime organizado e contra o património, o SIC deteve também 3 cidadãos nacionais e 3 de nacionalidade chinesa. 3 cidadãos angolanos pertencentes a uma escola de condução que está localizada ou sediada na província do Kwanza Norte. A escola é a Vals Cortes, tanto está envolvido o seu diretor e também os seus instrutores ou professores da escola de condução, de teoria. Portanto, estes indivíduos estão a fazer um falso registro técnico com todo o equipamento, naturalmente, para solicitar a emissão da carta de condução desses 3 estrangeiros. Na sequência das operações foram detidos 3 indivíduos por troca de cartões multicaixas em Luanda. E a malária continua no topo das doenças mais registadas em algumas unidades hospitalares, sendo a mais diagnosticada nesta altura a hipertensão. A nossa equipa de reportagem constatou isso mesmo na visita feita a algumas unidades hospitalares e ouviu os especialistas. Eles chamam a atenção para os cuidados com a doença, já que a hipertensão arterial está a afetar pessoas cada vez mais jovens. A hipertensão afeta 1 em cada 3 adultos em todo o mundo. Em Angola, um estudo sobre hipertensão realizado em 6 províncias do país pela Sociedade Internacional de Hipertensão indica que cerca de 38% dos angolanos são hipertensos. Destes números, mais de 1.000 vão a óbito. Nas últimas 24 horas, a hipertensão foi a segunda maior causa de internamento nas unidades hospitalares do Josina Machel e Cajueiros. As doenças que mais prevaleceram na medicina, portanto, é a malária, seguido da hipertensão e doenças respiratórias agudas. São as hipertensões depois que levam também a acidente vascular cerebral que nós temos tido. Temos muitos, porque tem muitos casos de hipertensão durante o dia a dia. Nós conseguimos ter em média 10 a 15 casos. Joaquim Lopes descobriu a patologia por intermédio de um exame de rotina e conta as medidas a ter daqui por diante. A causa que me trouxe mais aqui é uma cerca da minha atenção. Às vezes tem tido sido muito alta, às vezes baixa. Então eu queria entender o que é que me provoca isso, por isso que eu vim me dirigir hoje cá ao hospital. Diminuir a quantidade do sal e fazer uma boa alimentação. O acidente vascular cerebral e o infarto são 2 complicações frequentes da hipertensão. A médica pneumologista Maria fala do aumento das complicações da doença em pessoas com idades entre 30 e 60 anos e apela à adoção de um estilo de vida mais saudável. A hipertensão, então, os hábitos alimentares, que a nossa população, muitas das vezes, não temos aquele cuidado de ir ao centro médico, não é medir a pressão. A obesidade, então, também está em segundo lugar. Atualmente, mais jovens, destes tivemos 5 AVCs, que é acidente vascular cerebral. Olha, esses foram mais ou menos, dos 35 aos 60 e tal anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 4 em 5 pessoas hipertensas não recebem tratamento adequado. A Vídeo Mungungu afirma que o exame precoce pode ajudar a evitar e combater a doença. Uma vez que tem se registrado jovens com esse problema, então é necessário, certos jovens e não só, fazerem esses exames regularmente. Numa ronda efetuada pela nossa equipa, as unidades hospitalares Josina Machel e Cajueiros, a malária continua no topo das doenças mais registradas. Durante as 24 horas nós tivemos 1.437 doentes atendidos, 106 doentes internados. Patologias mais frequentes continuam a ser as malárias, doenças respiratórias agudas. Também tivemos 22 casos de acidentes, 19 casos de agressões físicas. Tomás Fernando deixa o seguinte conselho. Quando há problema de saneamento básico, não é especificamente a saúde a responder isso, são outras áreas. Então, se essas outras áreas não tiverem a responder às situações que têm a ver com o meio, que é limpeza, saneamento, de esgoto, assoreamento de águas, vamos criar as tais lagoas, que são os fossos onde vão procriar os mosquitos. O Ministério do Interior apresentou hoje os resultados da Operação N24, realizada no período que foi do Natal à passagem do ano. Mais de 1.600 crimes foram registados em todo o país.
O ato decorreu no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo de Serra Vandunen. O balanço e o fecho da Operação N24, que decorreu de 20 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, foi apresentado nas instalações do Instituto Superior de Ciências Policiais Osvaldo de Jesus Serra Vandunen, no momento em que decorria a visita do Ministro do Interior, Manuel Homem. Foram registrados 1.662 crimes, e aqui menos 398 do que no mesmo período festivo de 2023. De 20 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024, tivemos, nessa altura, mais 398 crimes. Esses menos 398 crimes foram registrados agora, que é de 20 de dezembro a 2 de janeiro de 2025. Portanto, nós consideramos, o posto de comando desta operação considera uma operação de sucesso pelo facto de termos conseguido diminuir o cometimento de menos 398 crimes. E aqui destacar que foram 36 homicídios, 16 abusos sexuais, 9 agressões sexuais, 226 ofensas à integridade física, 95 roubos e 157 furtos. Tivemos um aumento, sim, de 6 homicídios, mas gostava de dar uma explicação muito rápida sobre os crimes. Como devem notar, tivemos menos 5 abusos sexuais do que no período passado, menos 31 ofensas à integridade física do que no período passado, menos 11 roubos do que no período passado e menos 23 furtos do que no período passado. Neste encontro com o ministro, foram analisadas estratégias para que em 2025 se consiga manter a ordem e a tranquilidade do cidadão. Também queremos, no domínio do combate à criminalidade e delinquência, continuaremos a elevar os níveis das medidas policiais de combate à vandalização dos bens públicos e também garantir que o tráfico de ilícitos de minerais preciosos do nosso país, que ainda são uma realidade, possam merecer a nossa atenção. Manuel Homem disse que a Polícia Nacional deve continuar a manter a estratégia de prevenção e correção dos comportamentos ilícitos. A Polícia Nacional deve continuar a materializar a estratégia de prevenção e correção dos comportamentos ilícitos, visando o combate à corrupção ativa e passiva e trabalhar na exaltação patriótica a fim de reforçar a preparação do efetivo para a prestação de um serviço íntegro e exemplar, ético e comprometido com os valores da nação angolana, em alinhamento com o Plano Estratégico de Desenvolvimento da instituição para o quinquênio 2023-2027, com o objetivo de otimizar a organização e o funcionamento deste importante órgão. Na ocasião, foram entregues certificados de menções honrosas aos comandantes que estiveram na frente da Operação N24. E arrancou esta segunda-feira na UILA a prova de vida dos pensionistas da Caixa de Proteção Social do Ministério do Interior. Os mais de 900 beneficiários que estão cadastrados na província devem participar no processo, que vai decorrer até ao fim do mês de março. São centenas de mulheres e homens que durante décadas deram o seu melhor nos órgãos do Ministério do Interior e que agora, já na reforma, beneficiam dos seus direitos de proteção social. Os beneficiários consideram importante a prova de vida para garantir os respectivos subsídios. A importância é para controlar a existência do pessoal.
Quando não fazer prova de vida, então significa que não existe. Então, quando chega esse tempo, temos que fazer prova de vida para que usufruir do nosso direito. É importante, porque sai qualquer coisa para os meninos. Se eu não fazer a prova de vida, então os meninos ficam sem o salário. Os pensionistas queixam-se, no entanto, dos baixos subsídios a que têm direito, que não fazem vazão aos altos custos de vida no país. Mas precisamos que seu governo olhasse mais um pouco nos órfãos, porque estamos a sofrer mesmo. Esse direito, por acaso, para nós somos muito prejudicados, porque cada vez que a função pública dá uns %, nós não somos abrangidos. A diretora da Caixa de Proteção Social do Interior, na Huila, Teodora Boaventura, realça que mais de 900 pensionistas estão cadastrados na província e habilitados à prova de vida, que vai decorrer até finais de março. Vai decorrer durante os 3 primeiros meses deste ano e eu conto com 906 pensionistas, dos quais 449 de reforma e 446 de sobrevivência, com 832 órfãos. Quanto aos valores dos benefícios, a responsável explica que são calculados em função dos rendimentos auferidos pelos beneficiários quando ainda estavam no ativo. E quando passam para a reforma, deixam de fazer esses descontos todos. Recebem o valor ilíquido. Agora, o valor que é atribuído aos pensionistas de sobrevivência, nós não podemos precisar assim, porque é tendo em atenção a categoria de cada um. Para as viúvas, né, que tenham o requisito para receber, nós demos 40%. Para os filhos, se tiver um apenas, demos 15%. Se tiver 2, demos 30%. Se tiver 3, 40%. E é o limite. Produção de cimento. Falta matéria-prima e o preço está mais caro. Em destaque. A Rede Nacional de Transporte de Eletricidade, que opera o sistema elétrico público e gera a rede de transporte, deu a conhecer ao público que está a apurar as causas da interrupção no sistema interligado Norte e Centro, que restringiu o fornecimento de energia elétrica à província de Luanda, as províncias de Luanda e Colibengo, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Uige, Zaire, Malange, Benguela, Huambo e Bié, desde a tarde de hoje. A direção da RNT esclareceu também que já trabalha para reverter o quadro. Ok, muito boa noite telespectadores. Realmente, infelizmente, hoje ocorreu um apagão no sistema interligado Norte-Centro. Esse sistema compreende 11 províncias, como acabou de dizer, e neste momento as equipas estão a trabalhar para analisar as reais causas deste apagão. Para dizer que, independentemente das causas estarem detectadas ou não, nós neste momento já estamos a restabelecer o fornecimento de energia às províncias afetadas e tão logo tivemos as causas, nós iremos comunicar. Bom, o corte geral ou apagão nunca é normal. Primeiro é que a energia devemos tê-la de forma ininterrupta, ou seja, sem nenhum desligamento. O que ocorreu hoje foi algo anômalo, ou seja, algo fora do nosso alcance, foi algo inesperado. E nós conseguimos trabalhar durante 20 meses, ou seja, nós estamos desde abril de 2023 sem nenhum apagão no sistema interligado Norte, que compreende essas 10 províncias. Conseguimos trabalhar arduamente durante o ano de 2024 sem nenhum apagão e, infelizmente, ocorreu isso hoje, então nós vamos analisar as causas deste apagão. Nós podemos garantir que hoje, em função do número de instalações elétricas que nós temos, estamos a falar de centrais hídricas e térmicas, garantimos que é possível abastecer essas províncias que estão no sistema interligado Norte. Ocorreu sim um apagão, mas nós sabemos que este apagão que ocorreu rapidamente podemos repor, só para dizer que 40 minutos depois do apagão ter ocorrido, nós já começamos com a reposição do sistema interligado. E para dizer que nesse momento estamos sensivelmente já com 5 das 11, 5 províncias já restabelecidas. Parte de Luanda, Bengo e Colibengo
Kwanza Sul, Kwanza Norte e Malange. Muito obrigado. Ok, obrigado nós e desde já queremos pedir desculpa pelos transtornos causados por este apagão. Obrigado. O país está com escassez de matérias-primas para a produção de cimento. 2 das maiores fábricas de produção de clinker estão paralisadas, o que encarece ainda mais o produto no mercado. Nesta segunda-feira, a equipe económica do Executivo reuniu-se com associações do setor da construção para constatar o grau de dificuldade dos profissionais. Trata-se da CIF e a FCKS, fábrica de cimento do Kwanza Sul, 2 das maiores produtoras de clinker e cimento que até 2014 contribuíram para que o país atingisse a autossuficiência em cimento. A primeira parou após um incidente que viveu em agosto de 2023, quando desabou a estrutura de armazenamento da fábrica. A segunda está com problemas de energia, o que reduz significativamente o volume de cimento no mercado, segundo Manuel Pacavira, presidente da indústria cimenteira de Angola, que considera a situação difícil. Estamos com um déficitzinho de clinker, isto devido à situação da CIF, a paralisação que se verifica dos fornos de produção de clinker da CIF. Temos algum problema também com a FCKS, uma produtora de clinker e cimento que também tem alguns problemas de energia para acionamento dos equipamentos de produção de clinker e cimento. E isto faz exatamente com que haja uma redução significativa dos volumes de cimento no mercado. Atualmente, no mercado, o saco de cimento chega a custar 8.000 kwanzas, o que torna cada vez mais difícil a promoção do programa do governo de autoconstrução dirigida e, igualmente, o sonho da casa própria. Para minimizar o problema, a indústria cimenteira diz estar a tomar algumas medidas. Estamos a tomar medidas que estão agora em curso, no sentido de nós podermos adquirir uma quantidade de clinker para podermos fazer com que se estabilize o mercado e haja mais volume no mercado. O outro aspecto importante na produção de clinker é avançar com a maior urgência possível com a entrada em funcionamento de um forno da CIF para estabilizar o mercado. Quer dizer, entrando um forno da CIF, que um dos fornos que vai produzir cerca de 4.500 a 5.000 toneladas de cimento dia, isto vai fazer com que o mercado estabilize, as empresas voltem a funcionar normalmente, voltamos a atingir níveis de produção satisfatórios. Nesta segunda-feira, a equipa económica do Executivo visitou 2 fábricas do setor da construção localizadas no polo industrial de Viana para constatar as dificuldades nas suas atividades. A Ferpinta, que se dedica à produção de tubos de ferro e chapas para cobertura, foi a primeira, sendo que a Estrolíder, fábrica de produção de alumínio, foi a segunda a receber a visita da equipa do governo liderada pelo ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano. No segmento desta visita, a equipa econômica reuniu-se com 3 associações do setor para conversar sobre o cimento, madeira e outros materiais de construção. Na ocasião, as indústrias queixaram-se de limitações na produção e falta de competitividade. Na minha apresentação, eu elenquei os principais, desde a falta de competitividade, desde a necessidade de melhorar o controle das importações, desde a necessidade de melhorar os procedimentos da exportação. Portanto, tudo isso pode, ao fim e ao cabo, contribuir para que as indústrias que hoje estão a 20%, 30% da sua capacidade possam aumentar os níveis de produção, com isso ganhar escala, né, e conseguir produzir produtos mais baratos. No ano passado, o crescimento do setor foi de 8%. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica reconhece as potencialidades dos materiais de construção na estrutura do Produto Interno Bruto, mas diz que ainda contribui pouco e anunciou mais investimentos. Quando olhamos para o peso que este setor tem na estrutura do Produto Interno Bruto, ele ainda é pequeno. Portanto, é cerca de 2,5%. E gostaríamos de ver, tendo presente tudo o que está a acontecer na nossa economia, o que temos também projetado para o ano 2025, um papel mais ativo das indústrias de materiais de construção. Nós estamos a falar de um programa de investimentos públicos de cerca de 5,5 bilhões de kwanzas em 2025.
E voltamos à nossa notícia de capa, que dá conta que Angola preservou nos últimos 20 anos 4 milhões de tartarugas. Desde 2003, as tartarugas de diversas espécies são encaminhadas para o mar, fruto do projeto Quitabanga. A pesca ilegal é, nesta altura, apontada como um dos fatores que contribui para a diminuição das espécies marinhas na costa angolana, segundo a Ministra de Estado para o Setor Social. Mais 250 tartarugas marinhas foram encaminhadas para o mar na praia do Rio Longa. Entretanto, a população das tartarugas tem diminuído consideravelmente na costa do país. Entre os fatores da morte do animal estão ações desenvolvidas pelo homem. Delas, a pesca em locais não permitidos, frisou a Ministra de Estado para o Setor Social. Maria do Rosário Bragança entende por isso mesmo que deve haver um trabalho conjunto relativamente à preservação da biodiversidade. Tudo que contém plásticos acaba por prejudicar as tartarugas. Depois também a ação de pesca em áreas não permitidas também contribui para a morte das tartarugas. Obviamente que existem outros fatores que são fatores mesmo da própria natureza. Aqueles que têm impacto maior são, sem dúvida, aqueles que nós podemos modificar pelo nosso comportamento, quer seja fazendo uma maior fiscalização sobre a pesca anárquica e o trabalho de educação ambiental por causa do lixo, que é prejudicial, sobretudo os plásticos. E o coordenador do projeto Quitabanga de Estudo e Conservação de Tartarugas Marinhas, Michel Moraes, sinalizou que desde o seu início foram encaminhados mais de 4 milhões de animais ao mar, mas ainda há muitos desafios pela frente. Até este momento, o projeto atingiu a cifra de 4.750.000 e esperamos que no fim desta temporada atinjamos os 5 milhões de animais a encaminhar ao mar. Nós temos bons resultados em determinados segmentos da costa, mas ainda há muito por fazer, porque nós ainda temos muitos problemas também ao longo de muita outra parte da costa. Como sabe, a costa é grande e nós temos alguns segmentos que ainda carecem de uma intervenção acentuada. Por sua vez, a ministra Maria do Rosário Bragança reiterou que o governo vai continuar a apoiar o projeto, que tem, entre outras vertentes, a investigação científica e educação ambiental. Apoiar, porque é a forma de materializar a política que diz respeito à preservação da nossa biodiversidade, à educação ambiental. Portanto, nós, para materializarmos estratégias de longo prazo, pretendendo, no caso específico, que tenhamos uma natureza mais preservada, temos que ter materialização. E projetos como esse são, de facto, a prova evidente. O projeto Quitabanga foi implementado pelo Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto. A visita ao projeto foi encabeçada pela Ministra de Estado para o Setor Social, que esteve acompanhada pelas ministras do Ambiente, Ana Paula Pereira, da Educação, Luísa Grilo, governador da província do Kwanza Sul, Narciso Benedito. As aulas no primeiro e segundo ciclos e também no ensino superior arrancaram hoje, após 2 semanas de pausa pedagógica para as festas de Natal e Ano Novo. A presença tímida e o absentismo de alunos e estudantes marcou o primeiro dia do segundo trimestre. Após a paragem por 2 semanas nas instituições do ensino geral e superior, devido às festas de Natal e Ano Novo, as aulas retomaram nesta segunda-feira. O cenário foi marcado por uma presença reduzida de alunos. A título de exemplo, esteve o Colégio Público Juventude em Luta. As aulas arrancaram normalmente, com a presença massiva dos alunos e também dos nossos professores. Acredito que o trimestre será muito bom, porque durante muitos anos não tivemos a aderência que tivemos no primeiro dia de aula. Então estamos satisfeitos tanto com os professores como com os alunos. O número reduzido de alunos não condicionou o aprendizado dos presentes. Foi muito bom, os professores todos apareceram. Só houve muita falta de aluno na sala, teve muita pouca gente na sala, estava mesmo vazio. Mas os professores todos apareceram, fizemos a correção das provas e estava tudo normal, só a falta de alunos. Graças a Deus, o primeiro dia de aula foi muito bom. Apareceu alguns professores, mas graças a Deus conseguimos
a revisar a prova que nós fizemos. Quanto ao ensino superior, a Faculdade de Humanidades da Universidade Agostinho Neto verificou um cenário misto, com presença dos docentes, porém, ausência dos estudantes no período da manhã. No período de manhã tivemos algumas turmas em aulas, tivemos alguns professores também, mas foi acentuada a ausência de alunos no período da manhã. Neste período da tarde é mais diferente. Temos mais alunos a chegarem, portanto, vê-se que os alunos se aperceberam o apelo que foi feito e contamos que no dia da manhã, sobretudo, as salas estarão mais cheias. E para os ausentes do dia de hoje, os apelos não faltaram. Tem que vir à escola, porque além de amanhã já vamos começar a dar matéria nova. Além de perderem matéria, vão ter faltas também na escola, tem mesmo que aparecer. Os colegas comparecem mesmo, porque nós estamos a estudar e que as férias já terminaram, né? Vamos voltar a estudar. Tanto quando demos conta de absentismo do lado dos estudantes, recorremos logo aos departamentos de ensino e investigação. Os departamentos de ensino e investigação fizeram apelo às turmas, porque nós temos grupos sociais criados por turma e por ano, e já comunicaram, acreditamos que no dia da manhã teremos, mesmo no dia de hoje, já sabiam que hoje, segunda-feira, dia 6, nós estaríamos de regresso às salas de aulas. A direção do Hospital Pediátrico David Bernardino promete esclarecer nos próximos dias as razões do atendimento tardio a uma criança de 2 anos que teve início no início deste mês. Em conferência de imprensa, foi explicada que a demora no atendimento da criança acabou por morrer. A diretora clínica do hospital disse à imprensa que a equipa médica envolvida no caso já foi suspensa. A criança, que estava acompanhada pelos pais, foi atendida quase 2 horas depois de ter dado entrada na referida unidade hospitalar. O menor de 2 anos de idade, do sexo masculino, chegou ao banco de urgência com traumatismo crânioencefálico grave após a queda do primeiro andar de uma residência na centralidade do Quilamba. De acordo com os protocolos vigentes, o paciente tinha de receber atendimento imediato por se tratar de um caso de emergência grave, tal como admitiu a diretora clínica do hospital, David Bernardino, Margarida Correia. Para que a culpa não morra solteira, a direção do hospital de referência no atendimento de crianças optou por suspender a equipa médica em serviço enquanto durar o inquérito para a apuração dos factos. Face à gravidade do caso e com o objetivo de apurar os factos e as responsabilidades que se impõem, e sem descurar a presunção de inocência a que todos os cidadãos têm direito, foram adotadas ou implementadas as seguintes medidas por parte do órgão de tutela, o Ministério da Saúde. Ponto 1. Criação de uma comissão de inquérito para apuramento dos factos. Ponto 2. Suspensão preventiva da equipa em serviço naquela data. Ponto 3. Instauração do competente processo disciplinar, se for o caso. Ponto 4. Responsabilização administrativa, caso se imponha. Margarida Correia endereça os sentimentos de pesar à família enlutada e garante que a direção do Hospital Pediátrico David Bernardino não irá descansar até esclarecer os factos que culminaram com a morte da criança de 2 anos. O Hospital Pediátrico David Bernardino reafirma o compromisso de zelar pelos mais altos padrões de responsabilidade e humanização de todos os que acorram à nossa instituição, considerando ser um direito constitucional a saúde e o bem-estar. A direção do Hospital Pediátrico David Bernardino, nesta senda, reafirma e reitera os mais sentidos pésames à família enlutada, na certeza de que tudo fará para esclarecer as circunstâncias em que o infausto acontecimento teve lugar. Manifesta também a total disponibilidade em colaborar com as instituições a citar: Inspeção Geral das Atividades Sanitárias, Serviços de Investigação Criminal e Procuradoria-Geral da República.
10 dias é o tempo dado à equipa de inquérito criada para o esclarecimento da situação, como refere Leonardo Inocêncio Europeu, secretário de Estado para a área hospitalar. A equipa constituída fará o trabalho durante 10 dias. Então, a posterior os 10 dias úteis, teremos alguma informação preliminar sobre o resultado que vai produzir este inquérito. Refira-se que, em outubro de 2023, o Ministério da Saúde decretou tolerância zero ao atendimento não humanizado dos utentes nas unidades sanitárias e más instituições. Por isso, reafirma o seu compromisso de zelar pelos mais altos padrões de responsabilidade e humanização no atendimento de todos os que procuram os seus serviços na consecução do seu direito constitucional à saúde e bem-estar. Veja no próximo bloco, em fim de missão, Moussa Faki Mahamat é recebido na Cidade Alta. E veja também o melhor da atualidade desportiva. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje em audiência o Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Mahamat foi ao Palácio Presidencial da Cidade Alta para apresentar ao chefe de Estado angolano cumprimentos de despedida, numa altura em que está em fim de missão na Organização Africana. Os principais temas da atualidade, com realce para a defesa e a segurança no continente africano, também estiveram na conversa. Apesar dos esforços diplomáticos que o presidente João Lourenço, enquanto mediador para os conflitos no leste da RDC, conduz há mais de 2 anos para levar a paz ao país vizinho, os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, continuam a sua jornada de conquistas territoriais numa das regiões mais ricas em recursos naturais da África. No último fim de semana, os combatentes do M23 conquistaram a cidade de Massissi, no Kivu Norte. O tema dominou a audiência que o chefe de Estado angolano concedeu ao presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Sobre a mesa esteve igualmente a questão relacionada com o clima pós-eleitoral em Moçambique. Bien entendu, parmi les défis auxquels fait face l'Union africaine, c'est la persistance d'un certain nombre de conflits, y compris à l'est. O continente tem muitos desafios e um desses desafios tem de facto a ver com a questão de paz e segurança. Este é um desafio muito grande. O conflito na RDC é um desafio e não em vão que Sua Excelência o Presidente João Lourenço foi de facto indigitado pela União Africana como campeão para a paz e segurança e tem de facto pilotado o processo de Luanda para poder trazer uma paz entre os dois países, que é Ruanda e a RDC. E não bastava esse conflito, agora eclodiu outro conflito em Moçambique, que também veio acrescer-se ao leque de preocupações que o continente tem. E eu agradeço o Sr. Presidente Lourenço por ter trabalhado não somente na qualidade de presidente da Angola, mas também como integrante. Angola é um dos integrantes, dos países integrantes da SADC. O presidente João Lourenço tem trazido ou tem dado o seu aporte para que este país, de facto, venha a reganhar a tranquilidade e a paz. Marqué d'une empreinte particulière pour la réalisation de cet agenda qui est tant cher pour l'ensemble des Africains. Mahamat disse, entretanto, que a África não é só sinônimo de conflitos. O presidente da Comissão da União Africana lembrou que em 2024 o continente alcançou grandes progressos com realce para a conquista de um assento no G20. Quanto à Agenda 2063, Moussa Faki Mahamat, que está a terminar o seu segundo mandato à frente da Comissão da União Africana, acredita que o presidente João Lourenço, que em fevereiro deste ano vai assumir a presidência da Organização Continental, dará continuidade à sua implementação. Da cooperação, da zona de livre-échange continental. A zona de comércio livre continental foi um ganho. Nós conseguimos ter um assento no G20, é um ganho. E também a inclusão dos jovens e das mulheres em todos os processos que a União Africana tem levado a cabo.
Este é no âmbito da agenda da União Africana 2063 e nós nos congratulamos porque o presidente João Lourenço vai assumir a União Africana durante este ano de 2025 e queremos, de facto, e solicitamos, no caso, o presidente para ter a peito essa agenda. E isso é para nós um regozijo, porque o presidente João Lourenço é um presidente que tem, de facto, levado os assuntos africanos a peito e estamos tranquilos que a agenda 2063, durante a programação de 2025, estará, de facto, em boas mãos, visto que o presidente João Lourenço tem sido um artífice de paz e também da reconciliação a nível do continente. E tão cher por l'ensemble des Africains. O presidente da Comissão da União Africana, que está em Luanda desde domingo último para uma visita oficial de 48 horas, revelou aos jornalistas que foi ao Palácio da Cidade Alta para agradecer pelo apoio que recebeu de Angola e do seu presidente durante os 2 mandatos. Por le soutien qu'ils m'ont apporté pendant que j'étais à la tête de la Commission de l'Union africaine. Estou a terminar o meu segundo mandato e fui apoiado por Angola ao longo do meu mandato e vim, por isso, agradecer. Aproveitamos, de facto, para podermos abordar os diferentes temas que existem no nosso continente e também a preparação da próxima cimeira de fevereiro, que poderá, de facto, ser uma cimeira muito importante, porque Sua Excelência o Presidente João Lourenço vai, de facto, tomar a liderança junto da União Africana. Razão pela qual eu tive que fazer um apanágio em termos de situação, em termos de assunto que, de facto, o continente tem. Por pouvoir servir au mieux notre continent. Chefe de Estado angolano João Lourenço se prepara para assumir a presidência rotativa da União Africana no próximo mês de fevereiro, durante a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo, que vai decorrer em Addis Abeba, capital da Etiópia. Angola deixa de ter distritos e passa a contar apenas com municípios e comunas. A alteração resulta da nova divisão político-administrativa em vigor desde 1 de janeiro de 2025. A província de Luanda, capital do país, conta com 16 municípios e 13 comunas. Em vigor desde as 0 horas do dia 1 de janeiro, a nova divisão político-administrativa do país extingue os distritos urbanos, mantendo somente os municípios e comunas. No caso de Luanda, por exemplo, a província tem agora 16 municípios e 13 comunas. Na prática, algumas localidades que outrora detinham o título de distrito passam agora a fazer parte de comunas. É o caso do Palanca, que está agora integrado à comuna do Golfo 2, como explica o vice-governador de Luanda para a área técnica e infraestruturas, Kalunga Kisanga. Hoje o Palanca como estrutura de nome Palanca deixa de existir. O Quilamba que hoje tem a comuna do Golfo e a comuna do Nova Vida. Quer dizer que o que nós conhecíamos como Palanca hoje vai ficar apenas dentro da comuna do Golfo. Hoje o que é que vai acontecer? Quem nascer hoje vai dizer que nasceu aonde? Nasceu na comuna do Golfo. A extinta comuna do Mussulo, que no passado pertenceu ao Talatona, ascende à categoria de município. Entretanto, a pergunta que se faz tem que ver com os serviços sociais. Kalunga Kisanga garante que tudo vai acontecer de forma paulatina. Hoje o Mussulo vai ter que ter um hospital municipal. Vai ter que ter serviços que outrora estavam muitos dependentes, vamos assim dizer, de virem para cá e vão ter que começar a ser instalados e implantados lá. E começamos a verificar isso agora com a rede de energia elétrica que já chegou lá. E, consequentemente, está a vir aí a rede de distribuição da água. Está a vir ali o projeto que vai levar a estrada para o Mussulo. A expectativa do governo da província de Luanda é que nos próximos dias sejam nomeados gestores para a direção das novas administrações criadas ao abrigo da nova divisão política administrativa. No que diz respeito aos funcionários, Kalunga Kisanga
refere que alguns poderão ser movimentados fruto das necessidades de cada localidade. Vai haver, sim, uma espécie de recrutamento interno. Atenção, não estamos a falar aqui de concurso público ainda, estamos a falar de recrutamento interno de quadros que hoje, por exemplo, nós estamos a falar de quadros que estavam na administração do Talatona e podem ir trabalhar hoje na administração do Mussulo. Então é isso que necessariamente vai acontecer. Estão garantidos, ninguém vai para a rua, isso é que é o mais importante, que ninguém vai para a rua. Vai haver sim a exceção. Reparem que os municípios têm diretores municipais, têm chefes de departamento, então essas figuras devem ser preenchidas. Reparemos, vamos lá ver, alguém que era diretor, era administrador adjunto, por exemplo, de um distrito. Tem aqui uma oportunidade, uma valência de ir para administrador adjunto do distrito, agora vai para o município. Os chefes de secção podem ir para diretores municipais. E o mesmo vai acontecer, por exemplo, as outras províncias que vão ter que ter hoje diretores provinciais. Nova divisão político-administrativa da província de Luanda deixa a capital do país com 16 municípios e 13 comunas. Cultura Nacional. 8 de janeiro terá ato central no Ambo. Em destaque. E é para lá que vamos. A cidade do Ambo será a capital da cultura nacional. O país celebra o Dia Nacional da Cultura na quarta-feira, 8 de janeiro, e o Ambo vai acolher várias atividades culturais. O Dia Nacional da Cultura será marcado com a inauguração do Arquivo Provincial Constantino Camões, além da elevação da Praça Doutor António Agostinho Neto a Património Cultural Nacional. Amanhã vamos inaugurar, sim, o Arquivo Constantino Camões, que já está pronto, já tem outra cara, e aos poucos vamos transformando aqui o Ambo numa capital cultural, uma das capitais culturais. E uma das novidades será o descarregamento da placa aqui da Praça Doutor António Agostinho Neto. Isso como património, é uma dos nossos trabalhos a ser feitos. E, portanto, tudo está concentrado, muita coisa está concentrada aqui e foi propositadamente pensada para que vamos fazer deste dia 8 de janeiro um grande dia aqui na cidade do Ambo. No Ambo, os agentes culturais são chamados a transformar os seus eventos em fontes de rendimento e atração de turistas para esta região. O 8 de janeiro surge numa boa hora em que precisamos relançar a nossa província para que seja um local atrativo, não só para os fazedores das artes e da cultura, mas também para o turismo. Como sabem, a cultura e o turismo estão casados e aqui é um bom momento de tirarmos dividendos no bom sentido, de olhar para aquilo que é o escopo dos eventos culturais e transformá-los também em eventos turísticos. Nós estamos no Ambo para o ato central do Dia da Cultura Nacional, que pela primeira vez está a sair de Luanda para vir para uma outra província. O país é multicultural, o país é plurilingue, o país é uma sociedade que não é toda ela homogénea, mas toda ela junta faz parte da cultura. Todas as culturas fazem parte da angolanidade. Então, nós decidimos este ano vir para cá, e por essa razão, mas também porque temos que validar e valorizar o Centro Cultural Manel Rui. O dia 8 de janeiro será marcado com a homenagem de vários artistas que têm contribuído para a preservação da identidade nacional e a valorização da cultura angolana. Temos que também valorizar os operários de cultura, os fazedores de cultura que estão aqui nesta província e que às vezes nós não nos damos conta do trabalho cultural que eles fazem. Então nós vamos homenagear alguns dos operários de cultura daqui, atendendo à proposta que nos foi apresentada pela Direção Provincial da Cultura do Ambo, e queremos usar esta prática em outras províncias também. Nesta segunda-feira, tomaram posse e foram apresentados os chefes de departamento do Centro Cultural Manuel Rui.
De acordo com a programação que nós vamos levar por diante, começamos agora por para conferir posse aos chefes de departamento que ainda não estavam, que foram nomeados há bem pouco tempo, e então estamos a dar corpo. Estamos já na página desportiva. Angola conhece os adversários do CHAN na quarta-feira da próxima semana, no dia 15 de janeiro. Na próxima quarta-feira, 15 de janeiro, a seleção de todos nós conhecerá os adversários da fase final do CHAN 2024. O sorteio acontece no Quênia, um dos palcos que acolherá os jogos desta edição do CHAN. Os palancas negras estão no pote 3, ao lado das seleções da Mauritânia, do Níger, do Congo, Burkina Faso, da Nigéria, República Centro-Africana e da República Democrática do Congo. Eis ainda os dois primeiros potes desta mesma competição. Pote 1, Quênia, Uganda, Tanzânia, Marrocos e Senegal. Pote 2, Guiné, Zâmbia, Madagascar, Ruanda e Sudão. Vale dizer ainda que a competição arranca de 1 a 28 de fevereiro no Quênia, Uganda e Tanzânia. Estamos de volta, bem-vindos à última parte. Na RDC, mais de 100 reclusos deverão ser executados nos próximos dias, depois de terem sido condenados à morte por causa de crimes como assaltos à mão armada. Segundo as autoridades congolesas, os cidadãos conhecidos como bandidos urbanos foram transferidos para prisões de alta segurança. Veja mais no Compacto Internacional. Na prisão de alta segurança, Angenga, na província de Mongala, os mais de 100 condenados deverão dar o último suspiro, numa data ainda por ser anunciada. São indivíduos com idades entre os 18 e os 35 anos, condenados por assaltos à mão armada. Eles são conhecidos nas comunidades como colunas ou bandidos urbanos. A iniciativa se enquadra na Operação Ndobo, iniciada pelo governo para erradicar o banditismo urbano nas principais cidades do país. A medida do governo divide opiniões, enquanto uns saúdam a iniciativa por acreditarem que vai reduzir os índices de criminalidade. Outros receiam que haja violações dos direitos humanos e execuções arbitrárias. A pena de morte na República Democrática do Congo foi reintroduzida em 2006, depois da sua abolição em 1981. Quando cresce o número de nações em África que pedem à França que retire a sua presença militar do continente berço, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o seu país teve razões para intervir militarmente em África. Macron, que falava hoje no Palácio do Eliseu, disse que os países africanos com presença militar francesa não seriam soberanos se o exército francês não tivesse sido destacado quando as nações lutam contra o terrorismo. O líder francês sublinhou que os países africanos com presença militar da França esqueceram de dizer obrigado e minimizou a retirada do seu país em termos militares do continente, dizendo que a França não está a dar um passo atrás em África, está simplesmente a ter uma visão clara e a reorganizar-se. Países como Mali, Burkina Faso, Níger, Tchad, Senegal e Côte d'Ivoire pediram à França que se retirasse dos seus territórios. As declarações de Macron foram prestadas durante o encontro que manteve com os embaixadores franceses no Eliseu, no qual não deixou de olhar também para a situação na Ucrânia, tendo dito que os ucranianos devem ter discussões realistas sobre as questões territoriais, pensando numa solução para o conflito com a Rússia e que só eles as podem liderar. Macron referiu, no entanto, que os europeus devem criar garantias de segurança para a Ucrânia. O líder francês afirmou que os Estados Unidos da América têm de ajudar os europeus a mudarem a natureza da situação e a convencer a Rússia a sentar-se à mesa das negociações, porque não é bom nem para a Europa, nem para os Estados Unidos que os russos vençam o conflito, iniciado em fevereiro de 2022. Começou hoje o julgamento do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy e 12 outras pessoas. Em causa está o financiamento irregular para a campanha eleitoral de 2007 de Sarkozy, feito pela Líbia de Muammar Gaddafi. Se condenado neste processo, Nicolas Sarkozy, de 69 anos, pode pegar penas de até 10 anos de prisão e o pagamento de multas de 375 mil euros. O ex-presidente francês, entre 2007 e 2012, foi já condenado em 2 outros processos. A celebração da Missa de Ação de Graças marcou neste domingo o jubileu de 25 anos do episcopado do arcebispo de Lubango, Dom Gabriel Biling. Na Eucaristia, prestigiada pela Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, participaram mais de 3.000 fiéis e também bispos da SIAST, representantes do governo e de partidos políticos. O arcebispo de Lubango, Dom Gabriel Biling, celebrou este domingo
o seu jubileu de 25 anos de episcopado com uma missa de ação de graças. Na celebração prestigiada pela Presidente da Assembleia Nacional, participaram mais de 3.000 fiéis, os bispos da Ciasta, representantes do governo e partidos políticos. Na homilia, o arcebispo do Ambo, Dom Zeferino Zeca Martins, considerou Dom Gabriel Biling um trabalhador incansável na obra do Senhor. Vão os nossos agradecimentos por ser esse irmão e amigo, esse trabalhador incansável na vinha do Senhor, essa pessoa simples e tão dotada, profunda e tão próxima, alegre e lutadora pelas causas justas e mais nobres do ser humano e, sobretudo, do seu povo sofredor. Vai e com maior firmeza do coração a nossa oração para que Deus continue a ser-lhe favorável em tudo, particularmente nos momentos em que a vida parece ser muito ingrata, porque misturada e sufocada na mentira, na arrogância, nas injustiças e nas trevas do mundo. O homenageado do dia, Dom Gabriel Biling, diz que quer ser o bispo de todos os angolanos e lutar pelos seus direitos. Eu quero ser bispo de todos os angolanos para a defesa dos direitos humanos dos angolanos, para a defesa da dignidade da pessoa humana, a defesa dos nossos pobres. E esta vai continuar a ser a minha nota característica. O presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, deseja que o homenageado continue com o bom trabalho pastoral. Eu só posso desejar a Dom Biling a continuação deste serviço pastoral, saúde, muito trabalho em função da Igreja, em função das comunidades e agradecer o convite que nos fez para vir até cá. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, encoraja Dom Gabriel Biling a continuar a ser defensor dos direitos humanos. Dou os parabéns a Dom Biling, encorajo a continuar a ser um homem de fé, um homem da ação, um homem da palavra e que ele efetivamente continue, como ele afirmou aqui, a ser defensor intransigente dos direitos humanos, da liberdade do nosso povo e da prosperidade e da felicidade dos angolanos. O Dia de Reis é celebrado anualmente a 6 de janeiro. A data é comemorativa e importante para os fiéis católicos. O dia serve para celebrar a chegada dos Reis Magos ao local onde Jesus nasceu. Conhecido como o momento em que os 3 Reis Magos visitaram o menino Jesus em Belém, este dia carrega significados profundos de fé, partilha e renovação. O Dia dos Reis encerra o ciclo natalino em várias culturas e, tradicionalmente, é a data em que se desmonta a decoração natalina e o momento de comer o tão esperado bolo rei. Estamos a celebrar hoje o Dia dos Reis, que na tradição da Igreja, na verdade, é celebrado como o dia da Epifania do Senhor, ou seja, a manifestação de Deus. Deus que se manifesta como a luz do mundo, e essa luz que conduz os Reis Magos até o local onde está o menino, e lá fazem esta grande oferta, né, de incenso, ouro e mirra, que no fundo é a expressão do desapego humano diante da grandeza de Deus. E, portanto, é também um dia que entrou no ambiente sociológico como um dia de festividade, pois que também é nesse dia que se come o famoso bolo rei e começam, portanto, a se dar, portanto, começamos a guardar os presépios, as árvores de Natal. Portanto, é, digamos assim, o dia do encerramento, não é, das festividades do Natal. Não é? A sociedade, pelo menos, vive desta maneira. Na liturgia católica, esta comemoração está intrinsecamente unida à Epifania, ou seja, a manifestação de Jesus Cristo a todos os povos. Daí a importância. E a atriz brasileira Fernanda Torres levou a estatueta do Globo de Ouro pelo seu papel em Ainda Estou Aqui. A atriz concorreu com grandes nomes do cinema mundial e deu ao país o segundo prémio desde o Central do Brasil, protagonizado pela mãe dela, Fernanda Montenegro.
A brasileira Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama neste domingo pela sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. É uma vitória inédita para o Brasil nesta categoria. Fernanda concorreu com Nicole Kidman no filme Baby Girl, Angelina Jolie em Maria Callas, Kate Winslet em Lee, Tilda Swinton em O Quarto ao Lado e Pamela Anderson em The Last Showgirl. Fernanda Torres, I'm still here. This is Fernanda Torres' first nomination and first win. And when she stopped by our Entertainment Tonight platform on the red carpet, she... Ainda Estou Aqui, uma produção original do Globoplay, dirigida por Walter Salles. A atriz revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos à procura da verdade sobre Rubens, o seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil. Essa é a primeira vitória do país no Globo de Ouro desde 1999, quando a Central do Brasil venceu como melhor filme em língua estrangeira. O longa-metragem de 1998 é protagonizado pela mãe de Fernanda Torres, a atriz Fernanda Montenegro, que também teve participação especial em Ainda Estou Aqui, ao interpretar a Eunice anos depois. Neste domingo, ao receber seu prémio das mãos da atriz Viola Davis, Fernanda dedicou a vitória à mãe. My God, I didn't prepare anything because I was glad already. And this is such an amazing year for female performances. So many actresses here that I admire so much. And of course, I want to thank you, Walter Salles, my partner, my friend. What a story, Walter. And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro são bastante conhecidas do público angolano através das novelas e séries da TV Globo. E a seguir a este jornal você não pode deixar de acompanhar o Girassol Debate. Hoje em abordagem está a nova divisão político-administrativa. Nós ficamos por aqui e fazemos votos que o seu arranque de 2025 tenha sido dos melhores. Amanhã estaremos juntos à mesma hora, 19h45. Fique bem, boa noite.